Bate-papo. Bate-papo de hoje, estamos recebendo o prefeito do município de Capitão, o prefeito Jari Unhoff, está aqui conosco. O município de Capitão é um dos municípios do Vale que neste mês de março comemorou seus 30 anos de emancipação. Prefeito Jari, muito bom dia, obrigado por ter vindo até a Independente, tudo bem contigo? Bom dia, Fabiano, bom dia, Aline. É um prazer nós estarmos hoje aqui participando desse bate-papo, dessa conversa, e nós trazemos algo do nosso município de Capitão. 30 anos, prefeito. Como é que foi o mês aí de aniversário, né? Teve a programação especial, como é que foi ou está sendo esse mês? Pois é, para nós, Fabiano, esse mês de março é um mês de alegria para todos os capitanenses, por estarmos comemorando, assim, esses 30 anos de emancipação. E quando se fala em alegria, em festividades, também nós temos que retrocedermos um pouco e nos lembrarmos da comissão que emancipou o Capitão. Uhum. Lá atrás, a gente, nesse final de semana, ainda conversando com alguns integrantes da comissão, eles nos relatavam a dificuldade que foi quando foi para montar uma equipe de pessoas para começar a discutir a emancipação do então distrito de Arroio do Meio, que era o distrito de Capitão, com dificuldades, sem recursos financeiros, mas se montou uma equipe, uma comissão e começaram a buscar fazer um abaixo-assinado, né? Buscarmos os contatos com deputados e tal, para levar ao Palácio lá o pedido de emancipação do nosso município. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que parabenizar, sim, a esses guerreiros que lá atrás se disponibilizaram os nomes deles para fazer esse trabalho que hoje, depois de 30 anos, a gente está vendo o resultado da emancipação. Eu sempre digo, o município ele é pequeno, mas assim ele progrediu, ele cresceu bastante, né? E nós, então, durante esse mês de março, a gente teve várias programações, né? Começando no início de março, dia 5 e 6, com programações de esporte, motocross, encontrilheiros. No dia 20, nós tivemos jogos na praça, né? E a escolha da soberana, então, que aconteceu também no dia 20 de março. E para encerrar o mês agora, no dia 31, agora essa semana, nós vamos termos a sessão solene da Câmara de Vereadores para homenagear a todos aqueles guerreiros que há 30 anos atrás lutaram para emancipar o nosso município de Capitão. Prefeito, durante este mês nós conversamos com algumas lideranças que ou estiveram nas comissões de emancipação dos municípios ou estão hoje na condição de prefeito, de líderes desses municípios que tiveram lá a sua caminhada para se tornar município, para emancipar essas localidades. E seguindo a sua linha de fala, fazer uma reflexão do quão evoluímos, de quão para aquela comunidade foi bom se tornar município, fazendo uma busca aí desses 30 anos. E por que eu lhe faço essa pergunta? Fabiano dizia lá na cidade de Santa Clara, quando nós estivemos lá, no início, lá quando uma comissão se formou para emancipar Capitão, muito provavelmente algumas pessoas foram contrárias, né? Muito provavelmente teve que se convencer parte da comunidade, mesmo que uma parcela pequena. E hoje olhar para trás, olhar para essa história e de coisas boas, de coisas que facilitaram a vida da comunidade, como é e o que o senhor destaca também dentro deste cenário? Com certeza, Aline. Eu me lembro um pouco, a gente tinha lá 18 anos de idade, 20 anos, quando se começou esse movimento, e a gente ouvia, na época, pessoas que eram contra a emancipação, porque não sabia o que iria acontecer. Iria levar os custos para montar uma equipe administrativa, montar uma prefeitura, montar toda a estrutura, como seria isso, né? A dúvida ela era grande. Mas a gente sabe que os municípios, eles acabam fazendo os seus maiores investimentos ao entorno do centro da cidade. E nós estávamos, então, a 18 quilômetros de Arroio do Meio, não é? Era uma ponta do município. Mas, com a persistência das pessoas, a gente conseguiu passar dessa fase e hoje, Aline, a gente vê o resultado que deu. Claro, voltando lá atrás, há 30 anos atrás, quando se instalou a primeira administração, né, muitas dificuldades nós tivemos, porque não tinha infraestrutura, não tinha maquinário,
Eu me recordo que era muito manual os serviços de recuperação de estradas, enfim, eram muitas dúvidas que tinha na cabeça das pessoas. Mas, aos poucos, as coisas foram melhorando. E aí eu digo que a nossa cidade de Capitã, as pessoas lá são empreendedoras. As pessoas acreditaram, apostaram e investiram naquele município. E hoje, resultado disso, a gente vê a produção primária como o pilar da economia nossa, né? Que 93% do retorno do ICMS vem da produção primária. E aí o forte é a suinicultura, a avicultura, gado de leite, reflorestamento. Então, o agricultor ele investiu. Como é uma cidade com característica rural, né? As pessoas investiram e o município caminhou nesse sentido, de apoiar, incentivar a agricultura. Nós temos também 3 ateliês de calçados, nosso comércio também, que luta muitas vezes com dificuldade, mas o forte mesmo vem da agricultura, nosso retorno do ICMS. A gente também criou leis de incentivo agora para... Sabe que está difícil também hoje para o produtor investir na propriedade, porque há anos atrás, para construir uma pocilga, a gente falava em R$100 mil. Hoje estamos falando em R$1 milhão. O retorno disso, há 30 anos atrás, o produtor tinha um retorno em 2, 3 anos do investimento. Hoje são 15 anos. Isso faz com que, às vezes, o jovem acaba desanimando e querendo se afastar da propriedade. Aí, em contrapartida, o município criou lei lá em 2017, 2018, leis de incentivos, né, para o agricultor continuar na propriedade. Uma das leis é o Prodesc, onde é que o município hoje ele devolve 50% do ICMS que o produtor gerar, o município devolve ao produtor para ele fazer investimento durante 10 anos. Isso acaba viabilizando os investimentos lá na propriedade, né? E o pessoal hoje, a nossa agricultura está crescendo de ano a ano, a economia, o orçamento do município todo ano subindo, né? Então, esse é um retrato que nós temos de Capitão, que a emancipação ela deu certo, né? O prefeito Capitão estava entre os municípios, em termos proporcionais, que mais produção de frango tinha no Vale. Continua isso? Nós estamos hoje, Fabiano, na suinocultura. Suinocultura. Na suinocultura, o frango ele não tem muito crescimento, porque até pelo alto valor de investimentos que precisa ter. Mas a suinocultura, hoje nós estamos em primeiro lugar na região do Vale do Taquari, como o município maior produtor de suínos, e em 11º lugar no estado, né, em produção de suinocultura. Queria pegar esse gancho aqui da agricultura que o prefeito destaca, porque é uma produção que precisa escoar, né? E daí, prefeito, tem uma luta que de antes de emancipar o Capitão, né, de mais de 30 anos, que é a questão da ligação asfáltica, e que agora, né, está tendo sinais, né, e que está andando. Como é que está essa situação da ligação Capitão-Arroio do Meio? Nos atualize, por favor, sobre essa questão. Há um ano atrás, a gente esteve aqui comentando que uma das grandes prioridades do município de Capitão para o futuro seria a ligação asfáltica entre Capitão e Arroio do Meio. Se conseguiu uma ligação entre Capitão e Encantado, através do convênio do DAR, na administração anterior, que foi muito importante, né? Mas ainda todo o escoamento da nossa produção, quando você fala em aves, suínos, a escoação ela vem para baixo, na região de Lajeado, né, nos frigoríficos e tal. E a produção primária ela exige muito o transporte, né? E a gente, então, logo depois da eleição, a gente foi buscar alguma alternativa para fazer essa ligação. Tivemos audiência com o governador do estado ainda em 2020, em dezembro de 2020, né? Onde é que a gente foi levar a nossa preocupação? Na época, infelizmente, o nosso município, a empresa que tinha ganhado a licitação na época, lá em 97, 98, a Better, ela tinha falido. Então, nós estávamos sem contrato, sem nenhuma empresa para executar a nossa obra. Então, levamos uma proposta, e aí em conversa com o prefeito de Arroio do Meio, Danilo, a gente construiu em conjunto uma proposta onde é que se o Estado repassasse algum recurso, o município iria executar a obra. E hoje, Fabiano, a gente pode dizer, né, com alegria, que nós iniciamos essa obra de pavimentação entre Capitão e Arroio do Meio. O nosso trecho hoje tem 5 quilômetros, né?
foi orçado e licitado por 8.200.000. Só que agora, no andar do projeto, a gente está fazendo uma melhoria nessa via, que é a construção de um acostamento de um lado da via, né? A gente discutiu com a comunidade, com a Câmara de Vereadores, e, tendo pessoas que apoiavam, outros não, mas eu vejo assim, foi um acréscimo de 1,5 milhão a mais de custo, né, que o município vai ter que absorver todo esse custo, mas eu vejo assim, para a segurança das pessoas, dos ciclistas, que hoje se fala em turismo ou em circulação de pessoas, esse acostamento vai trazer segurança para as pessoas, né? Então, a gente iniciou essa obra, hoje ela está com um valor de 9.700.000, 2.700.000 a gente ganhou do Estado e o município vai aportar 7 milhões de recursos do cofre do município, né? Prefeito, vou usar então sua fala sobre o turismo. Nunca se falou tanto de turismo na região quanto nos últimos meses, né? No último ano. Capitão se organiza de que forma? Pois é, está bem ainda sensível essa questão do turismo, porque as nossas pessoas estão focadas bastante na produção primária, né? Nós temos que montar estruturas ainda em Capitão, e aí a administração está dando o pontapé inicial. Essa é uma questão de fazendo pavimentações para o acesso, rodovias com segurança, com acostamento, para trazer as pessoas. E eu vejo, Aline, assim, no turismo, uma forma também do comerciante, da pessoa que investe lá, ganhar um retorno, ganhar um dinheiro. Porque hoje, o turista da região sul, quando nós tivermos o acesso pronto, eu acredito que 80% desse turista, quando irá visitar o Cristo, ele vai passar por Capitão. Desvia pedágio, desvia a polícia, vai conhecer uma cidade nova, né, antes de chegar ao Cristo, né? E a gente vê já pessoas se movimentando em Capitão e melhorando os seus locais de lazer. Nós temos o Pesque Pague, temos o Dallas Country, e vários lugares de lazer, Pesque Pague e tal, para atrair as pessoas. Outros já estão investindo no setor de alimentação, melhorando os restaurantes, né, construindo pousadas, né, para atrair as pessoas. Então, assim, eu vejo que a coisa tem tudo a dar certo, né, e agregar valor, né, trazer dinheiro para o município também. Prefeito Capitão, prefeito Jari, e os projetos, né? O senhor falava sobre o asfalto, os projetos da agricultura, projetando o Capitão aí para os próximos 30 anos. Qual é o maior desafio, quais são os maiores desafios? Sabe, Fabiano, que os desafios são muitos. E às vezes a gente fazer uma projeção longa, tu não sabe o que vai acontecer no futuro. As mudanças são muito rápidas, né? O que é importante hoje deixa de ser amanhã e depois da manhã já entra novidades. Então, assim, mas é um desafio muito grande da administração continuar a produção primária, dando condições para os nossos agricultores para trabalhar, ficar nas suas propriedades, porque o alimento ele tem que ser produzido, né? E é um desafio das administrações conseguir dar essas condições para as pessoas continuarem trabalhando. E então, a questão de infraestrutura, estradas, pavimentações, né, é uma projeção do município, né, de investir mais, porque, como se falou, o transporte hoje ele é fundamental na economia também, porque transporta todas as mercadorias, e nós temos que investir em dar acessos bons às propriedades, e são investimentos altíssimos, né? Prefeito, pauta da saúde. Os administradores estão respirando um pouco melhor agora com essa baixada dos casos de Covid, com a pandemia controlada. A gente aqui já fala de forma ainda, não é possível falar, mas a gente já fala pós-pandemia, né? Como que é lá para Capitão esta organização da área da saúde, depois de 2 anos bem intensos, né, prefeito? Agora um período de calmaria? Eu não diria calmaria, eu acho que mais trabalho. Nós passamos esses 2 anos da pandemia, o que a gente percebeu, não só para nós, mas no geral, como o foco era só atender pacientes Covid,
tanto nos postos de saúde, hospitais e tal, os custos da saúde na época diminuíram. Né? Que a gente viu, entrou muito recurso para os municípios, estado, né? Por causa da pandemia. Só que ficaram parado muito a questão das consultas, das cirurgias eletivas, parou por 1 ano ou mais. E hoje, a pandemia se estancando, né? Você volta com os gargalos lá atrás, que são os procedimentos eletivos. Então, assim, agora a correria vai ser maior. Né? E a gente já, com a equipe da saúde, nós montamos lá, estamos fazendo mutirões de cirurgias onde é que o município está aportando recurso para realizar esses procedimentos, pois se nós esperarmos pelo SUS, nós teríamos uma fila lá de mais de 10 anos para conseguir fazer a cirurgia a todos os pacientes que necessitam. Então, em questão agora, mais 2, 3 meses, a gente vai conseguir fazer os procedimentos em todos os pacientes que estão na fila, lá, né? Aportando o recurso do município. Então, assim, a coisa está andando, a saúde, o movimento aumentou, a questão dos exames preventivos e tal, as pessoas estão retornando. Então, por isso digo, a saúde agora tem mais trabalho. Muito bem, prefeito. É uma satisfação poder te receber aqui, falar um pouco sobre o município de Capitão, lhe parabenizar pelos 30 anos, toda a comunidade lá do município. Estamos sempre à disposição aqui na emissora. Ok, Fabiano, a gente que agradece pela oportunidade e eu quero aproveitar nesse momento também para parabenizar a todos os munícipes, né, a todos os empreendedores, comerciantes, empresários, trabalhadores, agricultores, por essa passagem dos 30 anos de Capitão. Se Capitão é o que é hoje, isso é graças às pessoas que moram no município e acreditaram no nosso município. Então, quem está de parabéns é toda a nossa comunidade de Capitão. Obrigado. Quero aproveitar aqui, o delegado Dinarte Marshall de Arroio do Meio está nos acompanhando e manda uma mensagem dizendo o seguinte, quero ressaltar o apoio do prefeito Jari à segurança pública, pois o município de Capitão efetuou o convênio com o Concepo de Arroio do Meio, repassando recursos para a contratação de mais um estagiário de nível superior para a delegacia de polícia que atende Capitão. Dessa forma, é atenuada em parte a nossa carência de efetivo. O município de Capitão também investe em segurança pública. Uma boa lembrança aqui do delegado. Parabéns aí, prefeito, pela iniciativa. E o Jair Estampinha, diz que todo ano vai lá incomodar o prefeito em função do Veloterra e do Motocrosses, que é um amigo, então manda um abraço para ti, tá? Tá feito. Agradeço a todos. Muito bem. Ouvintes que participam conosco. Conversamos com o prefeito Jari Unhoff, prefeito de Capitão. Capitão comemorou 30 anos de emancipação no último dia 20, apenas como referência, né? Essa final de semana encontrei o seu Hélio Muskov, que foi deputado, e era ele o deputado que presidia a comissão emancipacionista, né? Não sei se era esse o nome essencialmente, mas que fez toda a análise dos projetos de emancipação naquele ano, né? Que inclui aqui então na região Capitão, Colinas, Santa Clara e também o município de Travesseiro. E Alceu Colares era o governador, então, que assinou no mesmo dia, né, a emancipação destas cidades aqui do Vale do Taquari. Vamos para o intervalo, depois tem o Independente Notícias, Aline. Vamos lá, faremos uma pausa agora, vem Independente Notícias com a Rita de Cássia. Na sequência, nós voltamos com o panorama, trazendo mais informações, mais detalhes deste grave acidente da madrugada.